Sim, sim, estamos ao vivo para falar hoje sobre o que é o projeto Lucas Eterno e como usá-lo em suas finanças. Cheio de luzes aqui estouradas, minha voz não falhou. Estamos aqui começando uma live em pleno sábado para falar sobre o que é o projeto Lucas Eterno e como usar esse projeto, como adaptar esse projeto em suas finanças. Seguinte, para quem é essa live, para quem é esse vídeo? Para pessoas que queiram fazer algum tipo de mudança e ou melhoria em sua vida financeira e não sabem por onde começar ou como começar. O meu objetivo principal com a live de hoje é fazer uma analogia com o meu processo de emagrecimento em 2019 e como o projeto o Lucas Eterno está ligado diretamente às finanças, como que a gente pode adaptar esse projeto para as tuas finanças e quais tópicos eu vou falar na live de hoje. Primeiro eu vou contar uma história de como surgiu o projeto Lucas Eterno, depois o que eu fiz para emagrecer, depois quais ferramentas eu usei e como que você adapta toda essa história, né, o projeto Lucas Eterno, para suas finanças. Recadinho inicial, aquele recadinho que eu sempre gosto de dar. É importante você ter canetas, você ter um caderno perto de você, você ter alguma coisa para você anotar, porque as lives que eu faço são lives aplicáveis, lives que eu já levei para os meus clientes, para os meus alunos, tanto do curso Suas Contas em Dia como de outros cursos que eu também tenho, e tudo o que eu vou falar hoje você pode sair daqui e aplicar nas suas finanças, tá? Então, conteúdo da live de hoje, assim como os outros conteúdos, são aplicáveis, e se você anotar, e se você pegar nota, e se você for lá escrevendo enquanto eu estou falando, escrevendo, tendo ideias, vendo o que você pode aplicar nas tuas finanças, você pode sair daqui, desse vídeo, dessa live e ir direto e aplicar também. Beleza? Então é importante, tenha algo para você anotar, pode ser o seu notebook, pode ser um caderno e uma caneta, ou canetas, como eu gosto de ter aqui perto de mim, beleza? E a gente vai começar o conteúdo agora, com uma parte histórica. Eu vou começar contando como surgiu o projeto Lucas Eterno. Em 2019, eu emagreci 15 quilos entre o começo de julho e o final de setembro, ou seja, em apenas 3 meses, 2019, eu emagreci 15 quilos. Para emagrecer, eu criei o projeto Lucas Eterno, tá? Que tinha um objetivo muito claro. Eu queria conseguir entrar em um terno que já não me cabia há mais de 4 anos. Por isso o nome do projeto é Lucas Eterno. Era Lucas e um terno, Lucas mais um terno, porque eu queria, né, caber nesse terno. O que era esse projeto, afinal de contas? No final de junho, eu fui convidado para ir para uma formatura no dia 31 de agosto. Tá? O convite dessa formatura, ele custava R$430. Eu ainda ia precisar alugar um terno e pagar mais R$200 pelo aluguel. Por que alugar? Porque eu não estava cabendo nos ternos que eu tinha em casa, né? Quando eu fiz as contas, eu pensei, pô, R$630, assim, muito caro nessa formatura. Eu preciso dar um jeito de economizar em algum desses 2 pontos. Só que a única parte que estava no meu controle real era economizar no terno, já que eu tenho 2 ternos muito bons em casa, eles só não estavam cabendo em mim ou eu não estava cabendo neles, né? E primeiro ponto que é muito importante no projeto Lucas Eterno, eu foquei no que estava no meu controle, que era tentar emagrecer. Tá, existia uma chance, sim, muito pequena de sobrar algum convite para mim e eu poderia economizar os 430? Ok, existia essa chance, mas eu não tinha nenhum controle sobre isso. Tanto que acabou não sobrando nenhum convite mesmo. Então, assim, o que eu tinha controle era emagrecer para caber em um dos meus 2 ternos e economizar esses R$200, beleza? Qual que era a minha meta, então? Até o dia 17 de agosto, ou seja, 2 semanas antes da formatura, eu precisava caber em um dos ternos de forma razoável. Tá? Eu ia vestir os ternos, ia tirar uma foto e ver como é que esses ternos estavam cabendo em mim, como é que eu estava neles também. Beleza, se deu tudo certo, né? Meta batida, cumpri. Aí eu fiz algumas coisas, tá? Eu fiz algumas contas e imaginei que se eu emagrecesse 9 quilos, eu atingiria essa minha meta, e esse passou a ser o foco do projeto Lucas Eterno, emagrecer
9 quilos. No final de junho, para você ter uma ideia, eu estava com 85 quilos. Quando começou o projeto, eu estava com 85 quilos e eu tinha que chegar até os 76, ou seja, emagrecer 9 quilos em 6 semanas. Punk, né? Mas vamos lá. Deu certo, né? Já dei um spoiler do final, mas deu certo. Mas tudo bem, vamos lá. Você vai ficar comigo até o final, que tem bastante coisa também. O que eu fiz para emagrecer? Tá? Para emagrecer, eu fiz 4 coisas. Eu comecei a fazer caminhadas de 30 minutos, pelo menos 3 vezes por semana. Eu não comi doce, eu cortei qualquer tipo de doce da minha alimentação. Eu consegui ficar 97 dias sem doce. E isso para mim foi o maior desafio. Foi a parte mais difícil do projeto Lucas Eterno, foi ficar sem nenhum tipo de doce, tá? Terceira coisa que eu fiz, eu comi muito menos carboidrato, tá? Bem menos mesmo, mas sob orientação de uma nutricionista. Eu não fiz por conta, tá? Isso é importante. Eu também consumi, de vez em quando, um acelerador natural de metabolismo para aumentar o consumo de gordura do meu corpo, também sob orientação de uma nutricionista. Eu não fiz nada sem saber se eu realmente poderia fazer, se meu corpo não seria prejudicado pelo que eu estava fazendo, tá? Isso é muito importante. Você tem um objetivo e se você quer fazer coisas um pouco mais diferentes, é importante você ter um profissional perto de você que saiba te aconselhar. Independente do que você estiver fazendo, emagrecer, sair de dívidas, ganhar mais dinheiro, investir melhor, enfim, se reorganizar. Tenha uma pessoa perto de você que saiba, que já tenha traçado esse caminho ou para ela mesma ou para outras pessoas, clientes e alunos também. Então é importante você ter alguém que consiga te orientar no que você precisa. No começo, eu fazia essas caminhadas dentro de shoppings, tá? Porque elas eram tão curtas, eu estava tão fora de forma enfim, né, pro peso que eu estava naquele momento, que eu não ia conseguir ir até um parque e andar ou tentar correr, por exemplo. Tá, e com relação aos doces, como eu falei, esse foi o maior desafio para mim, mas eu sabia que não dava para emagrecer 9 quilos em 6 semanas sem fazer algum tipo de sacrifício. E o acelerador natural assim, de metabolismo, ele foi tipo um boost, ele foi tipo um impulso a mais que eu busquei também. Tá? Então foi... Resumindo essas 4 coisas, que é o segundo ponto muito importante do projeto Lucas Eterno, eu tinha um objetivo e tracei a minha tática, ou seja, o que eu ia fazer de diferente para chegar nesse objetivo. E como dizia Einstein, para citar frases famosas de pessoas inteligentes, não adianta querer resultados diferentes se você continuar fazendo as mesmas coisas, ou seja, eu precisava mudar minha rotina e alguns hábitos também, beleza? Terceiro ponto, quais ferramentas eu usei durante o projeto Lucas Eterno? Tá? Por último, o que eu precisava fazer? Eu precisava medir o meu progresso, o meu avanço, saber se eu estava indo na direção certa e no ritmo certo também. Foi aí que eu comecei a usar 2 aplicativos que foram essenciais na minha jornada. O Habitbull e o Fat Secret. Habitbull, habit de hábito em inglês e bull de touro em inglês, tudo junto, Habitbull. E Fat de gordura, Secret de segredo também em inglês, Fat Secret, tudo junto, tá? Habitbull é um aplicativo de controle de hábitos. Nele você escreve nele alguns hábitos que você quer começar e sempre que você cumprir, você vai lá e seleciona que você cumpriu aquele objetivo naquele dia. Com o Habitbull eu controlava se eu tinha caminhado 3 vezes por semana, não tinha comido doces e se eu tinha comido menos carboidrato também. Nesse aplicativo eu conseguia configurar alguns avisos, o celular me lembrava de fazer algumas coisas. Eu marcava se naquele dia foi um sim ou foi um não, tá, daquela atividade. E graças ao Habitbull, que eu sei que eu fiquei 97 dias consecutivos sem comer doce. Eu não fiquei contando, eu não ficava ali tipo, né, assim, nossa, 1, 2, 3, não. Eu usei esse aplicativo para saber que eu realmente fiquei 97 dias sem comer nenhum tipo de doce. E no primeiro dia que eu comi, depois desses 97 dias, eu passei meio mal, porque eu comi muito o chocolate que eu mais gosto. E aí, né, eu acabei passando um pouquinho mal. Por quê? Esse é um ponto muito importante para falar também. Não é dos principais do projeto Lucas Eterno, mas é um ponto muito importante que dá para a gente ligar diretamente ao universo financeiro.
Quando você se priva de algo além do que seria necessário, né, quando você abre a porteira depois desse período que você ficou se privando, você pode exagerar e acabar passando mal. Né? Eu não precisava ter ficado os 97 dias sem nenhum tipo de doce. Com 60 eu já tinha atingido a minha meta, o meu objetivo, e poderia voltar a comer um ou outro doce de vez em quando. Tá? Então, ponto importante, tá? Voltando para os aplicativos, eu acabei de comentar, né, do Fat Secret, que eu também usei. Ele me ajudou em 3 coisas: a contar e controlar o número de calorias que consumia por dia, contar as calorias que eu gastava durante o dia, e nele também eu marcava meu peso semanalmente. O controle que eu fazia era semanal em relação ao meu peso, tá? Para quem tá chegando agora, fala assim, mas o que o Lucas tá falando de emagrecimento, de aplicativo de controle de hábito e tal? Porque eu tô contando a história do projeto Lucas Eterno, tá? Quando eu emagreci 15 quilos no ano de 2019, o que eu fiz para emagrecer e como que eu vou linkar esse processo que eu passei de emagrecimento para as finanças. Então eu vou pegar essa história e vou trazer depois uma analogia de como você lida com 3 situações diferentes: saída das dívidas, organização financeira e começar a investir ou investir melhor, tá? Então essa parte histórica, essa parte é uma introdução para a parte financeira, beleza? No Fat Secret, o que acontecia? Eu anotava exatamente tudo o que eu comia e ele me falava quantas calorias tinham sido. Eu anotava também todas as atividades que eu tinha feito e ele me falava quantas calorias eu tinha gasto. Tá? Com esse controle eu conseguia ver diariamente se eu tinha comido bem ou mal, se eu precisava melhorar alguma coisa para o dia seguinte ou na semana seguinte, e eu também via a minha evolução. Eu estou conseguindo emagrecer? Quanto por semana? Vai ser o suficiente para a minha meta desses 9 quilos, né, durante até o período da formatura? Tá? E esse é o terceiro ponto muito, muito importante do projeto Lucas Eterno. Para saber se eu estou no caminho certo, eu preciso conseguir medir a minha evolução. Resumindo, os 3 principais pontos que eu segui: eu foquei no que estava no meu controle, eu tinha um objetivo e tracei a minha tática, tá? Ou seja, o que eu ia fazer para atingir esse objetivo, e para saber se eu estava no caminho certo, eu precisava medir a minha evolução, beleza? Contei a minha história, dei um contexto, vou tomar um gole d'água aqui, porque agora eu vou trazer para vocês como é que a gente consegue adaptar o projeto Lucas Eterno, essa história que eu acabei de contar, que eu passei em 2019, para o universo das finanças, beleza? Então, seja muito bem-vindo, Andrés e John. Opa, John, tudo certo? Como é que você tá, cara? Acho que fazia tempo que você não via uma live ao vivo aqui comigo, né, cara? Ao vivo assim, assistindo ao vivo comigo e tal, enquanto eu tô gravando, né? Enquanto eu tô transmitindo essa live. Como é que vocês estão por aí? Tudo certinho? Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui à live. Vou tomar um gole d'água aqui. Bora lá. Agora a parte de como a gente adapta essa história para o universo das finanças, beleza? Vamos lá. Com o que eu falei até agora, tá? Sobre o projeto Lucas Eterno, eu não sei se foi possível ver todas as semelhanças da minha história com as finanças. Eu vou fazer algumas traduções agora em relação a algumas coisas que eu passei, algumas coisas que aconteceram durante esse processo. Eu vou começar pela história do doce, tá? Eu fiquei 97 dias sem comer doce, mas não precisava ficar 97 dias porque com 60 dias eu já tinha atingido o meu objetivo e beleza, estava tudo certo. Só que eu optei por ficar mais alguns dias e quando eu comi, foi justo o chocolate que eu mais gosto e eu acabei passando meio mal. Como é que a gente leva essa parte da história para as finanças? Não adianta ficar fazendo só sacrifícios para equilibrar as finanças ou fazer por mais tempo que o necessário e ficar se privando mais que o necessário também, tá? Porque quando você se liberar para gastar um pouco, esse pouco pode virar um valor bem alto, tá? Só que se você parar para pensar, sem esse sacrifício, eu não teria conseguido atingir meu objetivo, tá? Isso é importante. Eu fiz por mais tempo do que eu precisava? Fiz. Só que sem aqueles primeiros 60 dias, o meu objetivo de emagrecer 9 quilos em 6 semanas, ele provavelmente não daria certo. Então, por 60 dias fez sentido. Por 97, que foi aquele passo a mais, talvez não, porque quando eu comi, eu dei uma exagerada, tá?
Por que eu estou falando isso? Né? Para você pensar que alguns sacrifícios são necessários, porque nem sempre você vai querer fazer algumas mudanças também. Isso é super normal. E é por isso que eu falo que é importante ter objetivos positivos para você conquistar. Se você não tiver objetivos positivos, as mudanças podem parecer meio à toa ou até mais sacrificantes do que realmente são. E lembra que com o Habit Bull e o Fat Secret eu conseguia controlar se eu estava fazendo atividades físicas e como o meu corpo estava respondendo a essas atividades, se eu estava emagrecendo ou não, basicamente. Eu via que estava dando certo. Mas até atingir o objetivo de caber no terno, eu passei por uma situação muito específica com a hamburgueria. Tá? Lembra que eu falei que no começo as minhas caminhadas elas eram dentro de shoppings? Então, eu costumava passar em frente a uma hamburgueria que fica dentro desses shoppings. E eu costumava ficar com vontade de entrar e comer alguma coisa, mas eu não entrava. Enquanto eu não coubesse, eu não entrava porque assim, se eu fosse só uma vez, eu poderia de novo não atingir aquele objetivo de caber no terno e depois eu podia ficar pensando meio arrependido, sabe, de ter comido aquele hambúrguer. Então, ao invés de ficar sofrendo por isso, eu resolvi transformar essa hamburgueria, né, se ir a esse hambúrguer, né, a comer esse hambúrguer, num prêmio, quando eu conseguisse atingir o projeto Lucas Eterno. Tá? E como é que a gente adapta essa parte às suas finanças também? Sabendo onde você quer chegar, o que você quer fazer, e desde que sejam objetivos legítimos, ou seja, objetivos seus e não externos, não de fora para você, qualquer sacrifício que apareça no caminho vai fazer mais sentido e talvez pareça menos sacrificante para você também. Porque você sabe que o sacrifício que você teoricamente está fazendo hoje é por algo que você quer mais para frente, é algo que você quer atingir mais para frente, é algo que faz sentido para você mais para frente, é um objetivo que você... é algo para você, que você escolheu, que você tá bem com isso, que você tá afim de fazer. Então, por isso que é importante ter objetivos positivos e para buscar. E quando eu falo isso, eu sei que eu estou usando um processo de emagrecimento como pano de fundo. Mas pense nas suas finanças como um todo. Pense num algo que você quer comprar, o que você quer ter, o que você quer ser, o que você quer fazer. Né? São coisas que você deseja, né, que são seus, que você de repente vai ter que abrir mão de uma outra coisa para atingir, e tudo bem, tá? É tudo bem, porque esse objetivo é o que você está buscando, né? É o que você teoricamente está afim. Então por isso que tem que pensar muito bem no que você está afim de conquistar também, beleza? Antes de eu falar como eu adaptei, né, como eu adaptei a minha história do projeto Lucas Eterno para 3 situações financeiras, né, para sair das dívidas, para organizar suas finanças e para investir melhor ou começar a investir, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida por enquanto. Tá? Dani, seja muito bem-vinda aqui à live. Biel também, seja muito bem-vinda aqui à live. Então, vou perguntar se você tem alguma dúvida. Como vocês chegaram agora, talvez não, mas fica comigo que eu vou contar. Eu vou focar, né, em 3 pontos, né, assim, de como você consegue sair das dívidas, organizar suas finanças melhor e investir melhor também, né? Organizar suas finanças e investir melhor ou começar a investir, usando como pano de fundo, né, esse processo de emagrecimento que eu passei, tá? Então vamos lá, vamos começar recapitulando sobre sair das dívidas. Antes de falar sobre sair das dívidas, quais são os 3 pontos principais, os 3 pontos mais importantes que eu segui? Eu foquei no que estava no meu controle. Tá? Eu foquei em caber em um terno e não em tentar ganhar um convite da formatura. Então eu foquei em economizar os R$ 200 do aluguel do terno que eu ia ter que gastar. O convite da formatura, se eu ganhasse, era um bônus, mas não estava no meu controle. Eu tinha um objetivo muito claro e tracei a minha tática também, ou seja, o que eu ia precisar fazer para atingir esse objetivo. O objetivo era emagrecer 9 quilos em 6 semanas para caber num terno. Eu comecei e eu fiz 4 coisas para emagrecer esses 9 quilos em 6 semanas. Tá? Terceiro ponto muito importante, para saber se eu estava no caminho certo, eu precisava medir a minha evolução. E para isso eu usei 2 tipos de aplicativo, um para controle de hábitos e um para controle de calorias e controle de peso também. Eu fazia um acompanhamento semanal do meu peso para saber como é que estava sendo a minha evolução, se eu estava conseguindo emagrecer, quanto e se era o suficiente para atingir minha meta também, beleza? Seguinte, agora sobre sair das dívidas, tá? O que está no teu controle para sair das dívidas? Ganhar mais e gastar menos. Isso está no teu controle, tá? Ter mais dinheiro disponível para sair das dívidas depende de você.
Isso está no teu controle, tá? É isso que você pode fazer. Qual que é o objetivo nesse caso? E qual que seria a tática? O que você vai fazer para sair das dívidas nesse caso? Tá? Mês passado, eu falei sobre os 6 passos que eu ensino para sair das dívidas. Tá? Primeiro, entender como é que você entrou nessa situação, fazer uma autoanálise. Né? Fazer uma autoanálise assim, como é que eu entrei nessa situação? Foi um motivo pontual? Foi um motivo recorrente? O que eu posso fazer para evitar entrar de novo? Então assim, autoanálise, entender como é que você chegou nessa situação. Depois, levantar todas as dívidas que você tem. Onde você está devendo, quanto você está devendo, quantas parcelas faltam, taxa de juros, enfim. Levantar tudo sobre as dívidas que você tem atualmente. Passo 3, ordenar as dívidas usando como critério ou a taxa de juros ou o valor total da dívida, tá? Tem conteúdo nas minhas redes falando como você pode usar a estratégia americana para sair das dívidas usando, ao invés da taxa de juros, o valor total das dívidas, tá? Tem 2 formas de você organizar suas dívidas para saber qual atacar primeiro. O passo 4, buscar fontes de renda alternativas, porque você vai precisar de mais grana, você vai precisar fazer mais dinheiro para poder sair dessas dívidas mais rapidamente também. 5º passo, negociar suas dívidas para que as parcelas caibam no seu bolso e no seu orçamento. Esse é o passo mais importante para sair das dívidas, tá? Fazer essa negociação muito bem feita. E o 6º passo, pagar suas contas em dia, tá? Essa é a sua tática. Esses 6 passos são a sua tática. Qual que é o teu objetivo, tá? É sair dessas dívidas em quanto tempo? E qual que é o tamanho da sua dívida? Tá? Esse é o teu objetivo, sair das dívidas em quanto tempo, qual que é o tamanho, mas a tática são esses 6 passos que eu acabei de falar, beleza? E para saber se você está no caminho certo, você precisa saber medir a tua evolução usando algum tipo de controle financeiro, mais um mapa de dívidas para saber qual dívida atacar primeiro, qual dívida atacar segundo, qual dívida atacar terceiro e assim por diante. Tá? Essas 2 ferramentas, só para te avisar, para te deixar isso muito claro, você encontra tanto na minha consultoria como no meu curso Suas Contas em Dia, que eu falei no comecinho dessa live. Tá? Se você quer organizar ou reorganizar as tuas finanças, o que está no teu controle? Então vamos lá, agora segundo ponto. Você quer organizar ou reorganizar as tuas finanças, o que está no teu controle? Parar e levantar seus extratos e as suas faturas de cartão de crédito para organizá-las e saber quanto e como você gastou nos últimos 2 meses. Isso está no teu controle. Fazer esse levantamento depende de você e para você organizar ou reorganizar suas finanças você vai precisar disso sim. Qual que seria o objetivo nesse caso e qual que seria a sua tática? Ou seja, o que você vai fazer para se reorganizar ou para se organizar? O objetivo é se organizar financeiramente também. Mas por que você quer fazer isso é o grande objetivo. Tá? Eu não conheci até hoje, né? Eu não vou falar que ninguém é assim, mas eu não conheci até hoje alguém que acordou e do nada quis se organizar financeiramente, quis organizar as finanças sem um objetivo maior, sem pensar no porquê a pessoa quer fazer isso. Ela acordou assim, quero organizar minhas finanças. Por quê? Normalmente acontece alguma coisa, algum gatilho. Tá? Então, por que você quer se organizar financeiramente ou você precisa se organizar financeiramente? Pensa nisso. E qual que é a tática? Organizar seus extratos e as faturas de cartão de crédito, tá? Em um controle financeiro, num caderno, num aplicativo, numa planilha, tá? Além de escolher pelo menos um dia da semana para fazer essa organização. Essa é a tua tática. E para saber se você está no caminho certo para medir essa evolução, você precisa saber medir, né? Usando um controle financeiro, né? Esse que você está montando, mas montando um mapa de vencimentos. Para quem não sabe o que é um mapa de vencimentos, é uma estrutura em que você consegue enxergar todas as suas contas que você paga por mês para que você não atrase, para saber que você está pagando as suas contas em dia. Tá? Então é importante você também ter uma ferramenta auxiliar a esse controle financeiro. Se você quer começar a investir ou investir melhor, vamos lá. O que está no teu controle? Agora no terceiro ponto, você quer investir, começar ou investir melhor? O que está no teu controle? Qual que é o ponto 1 muito importante? Tá? Definir quais são seus objetivos com esses investimentos.
Isso está no teu controle. Definir por que você está investindo, quais são teus objetivos, isso definitivamente está no teu controle. Definir quanto de dinheiro você vai precisar para conquistar esses objetivos também está no teu controle. Você consegue chegar nessa conta, você consegue fazer esse cálculo. E se você está em dúvida de como fazer, tem live minha aqui no Instagram, Facebook, YouTube, ou texto no meu blog e texto no meu LinkedIn também sobre como fazer isso, tá? Terceiro ponto que está no teu controle, definir em quais investimentos você vai investir, estudar, entender onde você quer colocar o seu dinheiro, isso está definitivamente no seu controle. Ponto importante 2, qual seria o objetivo nesse caso e qual seria a sua tática, o que você vai fazer para investir melhor. Primeiro, você precisa conhecer o seu perfil de investidor ou de investidora, se você é conservador, moderado ou arrojado. É assim, vamos lá, é o que você precisa, é começar conhecendo o seu perfil de investidor. Depois, ter uma conta corrente e uma conta em uma corretora para fazer esses investimentos. E por último, conhecer e entender quais são os investimentos mais adequados para cada prazo que você tem para realizar os objetivos e investir neles também. Tá? Então, objetivo, tática, tá aí, o que você vai fazer para investir melhor, objetivo e tática. Depois, para você saber se você está no caminho certo, você precisa conseguir medir a sua evolução usando algum tipo de controle de investimentos e um mapa de sonhos para calcular automaticamente. Você pode fazer na mão ou você pode usar um mapa de sonhos para calcular automaticamente quanto guardar para cada objetivo, se eles vão caber no seu bolso e como fazer para que eles caibam no seu bolso. De novo, essas ferramentas estão tanto na consultoria como no meu curso Suas Contas em Dia. Tá? E só para fechar essa live, né, que eu contei sobre o processo de emagrecimento, eu sei que eu dei um spoiler agora no começo, mas como que acabou o projeto Lucas Eterno, afinal eu consegui caber nesse terno, no melhor terno, no terno que era mais justo para mim ficar mais, que eu tinha que estar mais magro, né, aquele que era um pouquinho menor e tal, e economizei os R$200 do aluguel. Esse foi o final do projeto Lucas Eterno, deu certo, no final das contas deu certo e eu consegui atingir esse objetivo. E usando esse paralelo, se eu conseguir, com esses 3 passos, emagrecer 15 quilos em tempo recorde, em 3 meses, né, fazendo uma outra coisa, será que usando esses 3 passos, da forma que eu acabei de te falar, para essas três questões, sair de dívidas, se organizar financeiramente e investir melhor, será que você também não consegue atingir esses objetivos? Será que você também não consegue dar esses passos? São passos muito simples, né, aplicáveis, em que você consegue, olha, é isso que eu preciso fazer, tá aqui, o passo a passo eu te dei, né, eu te entreguei esse passo a passo. Agora, colocar em prática depende de você. Se você chegou depois na live, não pegou desde o começo, volta, assiste, ela vai estar no Instagram, Facebook, YouTube, o roteiro da live vai estar no meu blog, está no meu LinkedIn também. Então, assim, esse conteúdo você consegue acessar em qualquer momento, de qualquer lugar, com uma conexão simples de internet. E por que eu estou te falando isso? Porque se você não pegou essa live desde o começo e você quer sair de dívidas, investir melhor ou se organizar financeiramente, aqui tem um passo a passo que você vai pegar uma história minha e vai sempre linkar essa história com o que você está fazendo agora nas suas finanças também. Então volta, assiste de novo. Se você já assistiu e faltou alguma coisa para anotar, anota, mas para e pega esse passo a passo, segue depois. Eu tenho certeza que vai te fazer muito bem, você vai conseguir atingir muitos objetivos por aí também, beleza? Galera, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Regravei a live hoje porque, né, quem viu a live na quinta-feira, peço desculpas, mas eu achei que o conteúdo não ficou muito bom. E como eu quero entregar o meu melhor para vocês, eu decidi regravar. Eu melhorei o roteiro da live, enfim, fiz algumas mudanças para que eu pudesse entregar o melhor para vocês. E quem está comigo aqui numa noite de sábado, muito, muito, muito obrigado mesmo. E quem vai assistir depois, muito obrigado também por estar aqui acompanhando esse conteúdo, beleza? Galera, valeu, boa noite e fui!